Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje, gente, é sobre o emprego dos porquês, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas quanto ao emprego, ao uso dos porquês na escrita. É exatamente na escrita que há uma precisão maior de dar uma paradinha, né? De refletir qual o porquê que vocês vão ter de fazer o emprego. Exatamente porque na hora da fala, quando nós falamos, os porquês foneticamente são iguais. Então não há uma necessidade de uma preocupação, uma precisão de organização da fala usando os porquês. Há só o porquê que é um pouco diferente, né? É mais perceptível o porquê. Já os outros, não há uma necessidade grande na fala de preocupação. Na escrita, sim. Vocês que estão se preparando para o Enem, se preparando para fazer vestibular, se preparando para as redações, né? Para justificações, para fazer justificativas, para explicação. Na parte do desenvolvimento, precisa tomar cuidado, porque dependendo do porquê aí que você vai colocar, muda todo o sentido, né? Precisa de um contexto, precisa estar dentro do contexto correto para fazer o emprego. Na hora de fundamentar a sua ideia, você vai explicar. Então, é o porquê junto. Quando você for colocar um motivo, uma razão, você vai usar o porquê separado. Então, há necessidade de compreender direitinho esses porquês, tá bom? Vamos ver aqui o primeiro porquê. Lembrando que o porquê, gente, é uma conjunção causal, tá? No caso aqui, é, nós vamos lidar com conjunção, tá? Nós vamos lidar também com orações subordinadas adverbiais causais, justamente porque tem a ideia, vão trazer aí locuções conjuntivas com ideias do porquê, que podem ser substituídas pelo porquê, tá? Então vamos lá. O primeiro porquê é o separado e sem acento. Quando é que nós empregamos? Em perguntas diretas e indiretas. Perguntas diretas são aquelas expressões, orações que no finalzinho nós temos um sinal chamado de interrogação, tá? As indiretas não vêm com a interrogação no final, porém tem a ideia de uma pergunta, tá? Então ela é indireta porque ela não tem no finalzinho o sinal de interrogação, tá? A pontuação de interrogação, somente um pontinho final, mas com a ideia de questionamento. Pode ser substituído, no caso, o porquê separado, pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Por quais motivos, por quais razões. E pode ser subtendido pelo qual também, tá? Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ok? Vamos ver os exemplos? Então, olha, nós temos aqui uma oração direta, tá? Uma pergunta direta. Por que você não fez a lição? Olha o finalzinho, aí olha o questionamento. Então, esse porquê tem de ser separado e sem acento, justamente porque ele inicia uma oração interrogativa direta, tá? Então, ele inicia, então tem que ser separado sem acento. Olha a segunda. Quero saber por que você não fez a lição. Não é uma pergunta, gente, é uma pergunta. Quero saber por que você não fez a lição. Tem um pontinho final aqui. Então, nós temos aqui uma pergunta indireta. E esse porquê é o porquê separado e sem acento, ok? Esses dois aqui que eu já li, eu posso substituir pelas expressões por qual motivo ou por qual razão. Por que razão você não fez a lição? Por que motivo você não fez a lição? Estão vendo? Então, é um porquê separado sem acento. Quero saber por que razão você não fez a lição. Quero saber por que motivo você não fez a lição. Ok? Então, quando vocês puderem substituir esse porquê, né, foneticamente falando, ouvindo aqui, ele vai ser separado e sem acento. O outro exemplo é: aquele é o livro por que Paulo se interessou. Nossa, mas no dia a dia eu não digo assim. Exatamente, mas na linguagem formal, vocês poderão ouvir, né? Vocês poderão ler em livros e pode haver dentro de um vestibular uma expressão como essa para você fazer a sua reflexão de compreensão, de conhecimento. Aquele é o livro pelo qual eu posso subentender aí, ou substituir. Aquele é o livro
pelo qual Paulo se interessou. Então, é o porquê separado sem acento, porque eu posso substituir por essa expressão, pelo qual. Se fosse livros, seria aqueles são os livros pelos quais Paulo se interessou, tá? Ok, gente? Então, vamos para o segundo porquê. O segundo porquê é o junto e sem acento. Nós só juntamos agora e não acentuamos. Emprega-se para dar respostas, explicações, justificativas. São esses aqui, é esse porquê que vocês vão utilizar para fazer as suas justificativas na parte do desenvolvimento de uma redação, ou que seja na introdução, na conclusão, desde que você esteja explicando, justificando, né? Fundamentando as suas ideias. Pode ser substituído por pois, que é uma outra conjunção. Ou vocês poderão também substituir pelas locuções conjuntivas. É uma vez que, já que, tá bom? Como, né? Com a ideia de conjunção também. Então, exemplos. Eu consegui boa nota porque estudei bastante. Eu estou explicando aqui, né? Como se houvesse uma pergunta. Por que você conseguiu boa nota? Porque estudei bastante. Então, esse porquê, ele é junto e sem acento, porque está justificando, explicando, tá bom? Usamos máscaras porque precisamos nos proteger do coronavírus. Por que vocês usam máscara? Usamos máscaras porque precisamos nos proteger do coronavírus. Vamos usar o pois aqui, vamos substituir o porquê pelo pois? Eu consegui boa nota, pois estudei bastante. Usamos máscaras, pois precisamos nos proteger do coronavírus. Vamos usar uma locução conjuntiva também, com a ideia de porquê. Eu consegui boa nota, uma vez que estudei bastante. Usamos máscaras, uma vez que precisamos nos proteger do coronavírus. Percebam que eu posso substituir pela conjunção pois e posso substituir também pelas locuções conjuntivas, uma vez que, já que, né, como, ok? Então, vamos lá. Esse é o porquê que nós vimos junto e sem acento, para justificar, para explicar. Agora, nós vamos ver o porquê separado e com acento. Emprega-se no final de frases. Então, toda vez que ele for para o final de uma frase, ele vai ser acentuado, justamente porque o que aqui, gente, vai ficar tônico, ele fica forte. Então, para ficar uma sílaba forte, ele precisa ser acentuado com acento circunflexo. Então, se ele vai para o final da frase, nesses casos, subentende-se a palavra razão. Então, nós vamos ter a subtenção da palavra razão, tá? Então, pode aparecer também sozinho em frases interrogativas, tá? Então, vamos ver os exemplos. Joana precisa vir por quê? Olha só, foi pro final da frase. Joana precisa vir porque, ficou tônico aqui, eu preciso acentuar esse que. Então, é separado sem acento. Se eu faço a inversão aqui, olha, a mesma frase eu vou inverter, eu vou começar com o porquê. Por que Joana precisa vir? Eu já não vou acentuar, porque ele está iniciando, como nós vimos no primeiro caso lá, porque ele está iniciando uma oração interrogativa direta, com um finalzinho, com uma pontuação aqui, que é a interrogação. Por que Joana precisa vir? Eu separei e não acentuei. Agora, Joana precisa vir por quê? Que é o caso de agora. Justamente foi para o final, nós vamos separar e acentuar. Você nunca diz a verdade. Por quê? Esse é o exemplo que eu coloquei do porquê separado e com acento no final. Ou desculpa, sozinho numa frase. E cai para o início e final. Né? Ele inicia uma frase interrogativa e finaliza. No caso aqui é mais finalizar porque não há mais nada antes dele, né? Porque aqui tem um pontinho, tá? Você nunca diz a verdade. Por quê? É claro que há um contexto, né? No que foi dito antes, mas aqui ele está sozinho numa frase. Então, é acentuado ainda porque ele está no final. Marina está ansiosa sem saber por quê. Vocês não têm aqui a interrogação. Vocês não estão vendo a interrogação porque não é um questionamento, né? Direto, no caso, mas foi para o finalzinho, então eu preciso acentuar. Então, vamos subentender a palavra razão. Joana precisa vir... por que razão Joana precisa vir, né? Subentende-se a palavra razão. Você nunca diz a verdade. Por que razão? Ou por que motivo? Marina está ansiosa sem saber por que razão.
Marina está ansiosa sem saber por que motivo. Então, dá para subentender aí as palavras, né? Razão e motivo também. E a base aí dessa explicação desse conceito é que recai para o final de uma frase interrogativa, direta ou não, tá? Sempre que recai para o final, o porquêzinho vai ser acentuado. Vamos para o último porquê, né, gente? E nós temos o último porquê aqui, que é o quarto, que é o junto e com acento. Nós vimos agora, anteriormente, o separado e com acento. Agora é o junto e com acento. Esse junto e com acento emprega-se como substantivo. Exatamente. Ele tem a ideia de um substantivo. Ele funciona numa frase como substantivo, tá? Nesse caso, virá precedido de artigo, outra palavra determinante. Vai vir um artigo, que seja artigo definido, o, a, os, as, que sejam já os artigos indefinidos, uma, uns, umas, ou qualquer outra palavra determinante. Pode ser um pronome demonstrativo, aquele, aquela, este, esta. Pode ser um pronome possessivo, meu, minha. Pode ser um numeral, né? Dois porquês é o que eu preciso para te responder. Dois, que é numeral. Então, vamos ver. Né? Então, ele funciona como substantivo. E antes dele vai vir sempre um determinante. Precisa olhar um pouquinho para trás, né, para ver qual é o determinante, e aí você vai fazer o emprego direitinho. Vamos ver os exemplos? Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. Tá vendo? O artigo definido. Então, é junto e com acento eu vejo esse porquê. Aquele, olha só, um pronome demonstrativo. Aquele porquê me deixava curiosa. Então, é um pronome aqui, eu preciso juntar e acentuar esse porquê. Diga olha, um porquê e você será liberado. Esse é um artigo indefinido, né? O uso dos porquês é muito fácil. Dos. Mas, professor, esse dos aqui não é uma preposição? Eu tenho aqui a junção de mais os, que é um artigo definido no plural. Eu não posso dizer na língua portuguesa o uso de os porquês, é muito fácil. Então, eu tenho de mais os, eu tenho que dos. No caso aqui é um determinante que eu tenho de usar o porquê separado, o porquê junto e com acento, tá? No caso aqui, gente, eu tenho um plural justamente porque eu estou falando o uso dos porquês, né? Então, eu tenho um plural aqui, eu tenho de pluralizar também esse porquê. Vocês entenderam, gente? Eu acredito que sim. Vamos para os exemplos? Vamos ver se vocês realmente compreenderam. Façam o emprego dos porquês nas orações abaixo. Meu porquê não é segredo. Que porquê é esse que nós vamos empregar agora? Eu não tenho recurso para fazer aqueles 5 minutinhos de pensamento, né? Eu não tenho. Mas aí, meu porquê não é segredo. Esse meu aqui, gente, é o quê? Um pronome possessivo, né? Então, nós vamos utilizar o porquê. Eu quero mudar a cor aqui, gente. Vou deixar uma corzinha bonitinha. Nós vamos utilizar o porquê junto, não é isso? E com acento. Justamente porque nós temos um determinante. Meu porquê. Pedro veio por quê? Olha só. É uma frase interrogativa. Pera aí, gente. Só um minutinho. É uma frase interrogativa em que esse porquê recai para o final da frase, tá? Então, esse porquê aí é o quê? Estão pensando? É o porquê separado, né? E com acento, não é isso? É uma frase interrogativa onde o porquê fica no final. Ele veio porque foi convidado. Qual será esse porquê, gente? Vão pensando aí. Ele veio porque foi convidado. Está justificando, né? Explicando, não é isso? Então, se está explicando, gente, nós vamos usar o porquê junto e sem acento, não é isso, gente? Junto e sem acento, porque ele está explicando, justificando, está respondendo uma pergunta. Por que ele veio? Porque ele foi convidado. Então, é junto e sem acento. Ela saiu e não sabe o porquê. Mesmo que é pro final da frase aqui, né? Então, cabe as duas, digamos que caiba aí
os dois conceitos. O porquê, vocês têm um artigo. Então, esse porquê, ele vai ser o quê? Se nós temos um determinante que é um artigo aí, nós temos um determinante que é um artigo definido, e ainda assim nós temos esse porquê recaindo aí pro final da frase. Então, vai ser o quê? Porquê separado e com acento. Não é isso? Ah, desculpa, pessoal. Desculpa. Prevalece aí esse porquê separado com acento, seria no caso de recair para o final de uma frase, mas no caso aqui ele está substantivado justamente por causa do determinante. Então, vai ser, desculpa, viu? É o separado, desculpa, é o junto e com acento. Eu acredito que muitas pessoas, não, professora, é o junto e com acento, justamente por causa do determinante, tá? Se não houvesse o determinante, aí seria separado e sem acento. Olha que interessante, né? Se não houvesse o ou aqui, seria separado e com acento. Mas existe o determinante, ele tem a função aqui de substantivo, ele fica junto e com acento. As alegrias porque passamos foram intensas. As alegrias porque passamos foram intensas. Qual é o porquê, gente? Estou pegando aqui a corzinha para ficar mais destacado, viu? As alegrias porque passamos foram intensas. Que porquê é esse, meu pai? Vamos substituir pela expressão pelas quais, já que nós temos as alegrias aqui, as alegrias pelas quais passamos foram intensas. Então, deve ser aí o porquê, né? É o porquê separado, não é isso, gente? É o porquê separado e sem acento, pelas quais passamos, foram intensas, tá? Então, o porquê separado. Então, nós vamos agora para a sexta questão, tá? Porque a cidade está em quarentena? Então, nós temos aqui, nós vamos ter de usar um porquê que inicia essa pergunta. É uma pergunta direta, olha a interrogação. Por que a cidade está em quarentena? Estão pensando aí? Exatamente, nós vamos usar o porquê. Eita, que essas coisas ao vivo, né, gente? Ó, nós vamos usar o quê? O porquê separado e sem acento, porque ele inicia uma pergunta direta, né? Foram punidos porque se comportaram muito mal. Foram punidos porque se comportaram muito mal. Que porquê é esse, gente? Está justificando, né? Explicando por que eles foram punidos. Porque eles se comportaram muito mal. Então, esse porquê aí é o separado, né? Desculpa. Gente, a professora tá doidinha aqui. É o porquê junto e sem acento. Porque justifica, né? Explica. Ô, professora, a senhora tá confundindo o aluno aí, cuidado. Então, quando nós estamos justificando, explicando, é o porquê junto e sem acento, né? Você sabe por que Marta faltou hoje. Você sabe por que motivo Marta faltou hoje. Então, quando eu posso subentender a palavra motivo e razão, eu vou usar aqui porquê, gente. Você sabe por que razão Marta faltou hoje. Vai ser o quê? O porquê separadinho e sem acento, ok? Você sabe por que razão Marta faltou hoje. Há 4 porquês na língua portuguesa. Por que eu disse porquês? Justamente por causa do numeral 4. Se fosse há um porquê, aí seria singular. Há 4 porquês. Lembra lá das palavras que determinam esse porquê, que deixa ele com a ideia, que faz ele funcionar como substantivo? Então, qual é esse porquê que nós vamos utilizar agora, gente? Nós temos um determinante aí, esse determinante é um numeral. Se nós temos um numeral, nós vamos usar o porquê junto e com acento, não é isso? Tem a ideia de substantivo. E a pluralizar justamente porque são 4. Há 4 porquês na língua portuguesa. Olha a 10ª, gente. Por que parou? Parou por quê? Nós vamos usar um porquê que inicia uma pergunta e o porquê que finaliza uma pergunta. Qual será esse porquê, gente? O que inicia uma pergunta e o que conclui uma pergunta.
É claro que é o separado, né, gente? Vai ser o separado e sem acento. Porque está iniciando uma pergunta. E este aqui vai ser o quê? Este é sem acento. O que inicia é sem acento. O que finaliza vai ser o quê? Vai ser o separado e com acento. Não é isso? Porque separado e com acento. Porque recai para o final da frase, interrogativa. Não sei por que me sinto assim. Qual será esse porquê? Não sei por que me sinto assim. Não sei por que razão me sinto assim. Não sei por que motivo me sinto assim. Esse porquê vai ser o quê? Separado e sem acento, não é isso? Separado e sem acento, ok? Você mente o tempo todo. Por quê? Esse aí é aquele que eu disse que esse porquê pode aparecer sozinho aqui na frase. Ele está aparecendo. Você mente o tempo todo. Por quê? Então, esse porquê aí é o separado e com acento, né? Porque ele foi pro final da frase. Aqui é aquele caso que eu falei, foi pro final da frase interrogativa e não há nenhum determinante. Então, ele é aqui separado e com acento, tá? Estudo todos os dias porque quero alcançar meus objetivos. Esse porquê aí está o quê, gente? Explicando, né? Justificando, tá dando uma resposta. Por que você estuda? Ou melhor, por que você estuda todos os dias, Mariana? Estudo porque quero alcançar meus objetivos. Estudo, pois eu quero alcançar meus objetivos. Estudo todos os dias, uma vez que quero alcançar meus objetivos. Então, eu posso substituir esse porquê aí pela conjunção pois e pelas locuções conjuntivas também, né? Uma vez que já que quero alcançar meus objetivos, estudo todos os dias. Então, esse porquê aí é o quê? É o porquê que justifica, é o juntinho, né? Que vocês vão usar aí no desenvolvimento das redações, porque junto e sem acento. Pense naquelas coisas porque lutamos há tanto tempo. Nossa, professor, essa frase aí tá difícil. Pense naquelas coisas porque lutamos há tanto tempo. Pode ser substituída pelo, pela expressão pelas quais. Porque eu tenho coisas aqui, ó. Pense naquelas coisas pelas quais lutamos há tanto tempo. Então, quando eu posso substituir pela expressão pelo qual, pelas quais, eu vou utilizar o que, gente? É claro que é o porquê separado e sem acento, né? Pense naquelas coisas porque lutamos há tanto tempo. Pense naquelas coisas pelas quais lutamos há tanto tempo. A rua pela qual passei não é segura. Olha, a mesma expressão. A rua porque passei não é segura. Esse porquê vai ser o quê? O mesmo que nós utilizamos agora. Que eu posso substituir pela expressão pela qual. Que no caso aqui é singular. A rua pela qual passei não é segura. Então, é separado sem acento. Olha essa aqui. Porque já estava anoitecendo, desistimos de viajar. Esse aqui tá muito fácil, professora. Porque está iniciando uma frase. Olha, mas não é frase interrogativa, tá? Não é frase interrogativa. Eu tenho aqui, gente, uma oração subordinada adverbial causal, ok? Uma vez que já estava anoitecendo, desistimos de viajar. Desistimos de viajar, já que estava anoitecendo. Olha a pegadinha aí que acontece nos vestibulares. Então, esse porquê aqui não é o separado, ele é o junto. É isso, professora, é o junto, porque vocês estão justificando aí. E pode ser substituído por uma conjunção, pois já estava anoitecendo, ou como, né? Cabe mais a como no sentido de causal, de uma conjunção causal, adverbial causal. Como já estava anoitecendo, desistimos de viajar. Então, esse porquê aí é o porquê junto para justificar, para explicar, ok? Então, porque já estava anoitecendo, desistimos de viajar. Porque chovia, ficamos em casa.
A mesma coisa, né, gente? Ficamos em casa, pois chovia. Ficamos em casa uma vez que chovia. Como chovia, ficamos em casa. Esse porquê é o mesmo que nós utilizamos na 16, aí na questão 16. Ele vai iniciar, né, uma oração. Aí ele está introduzindo uma oração subordinada, tá? Ele é juntinho, porque eu posso substituir pois chovia, como chovia, ficamos em casa. Está explicando. Mesmo que está no início. Professora, a senhora explicou que no início de uma oração é o porquê separado, mas é o início de uma oração interrogativa, e essa aqui não é interrogativa. Então, tudo vai dar a ideia do contexto, tá, gente? Precisa bastante atenção também. Quero saber por quê, como e onde tudo aconteceu. Olha essa aqui, gente. Quero saber por quê, como e onde tudo aconteceu. Olha a pausa aqui com a vírgula. Então, esse porquê aqui vai ser o porquê. Nós vamos buscar aqui, ó. Vamos pensando aí. Eu tenho ele pro final aqui de uma frase, né? Porque eu tenho a pausa da vírgula. Então, eu vou usar esse porquê separado e com acento. Ai, professora, mas aqui tem mais contexto aqui. Só que a vírgula indica que que eu tenho aqui um finalzinho, tá? O final de uma expressão. Quero saber por quê, como e onde tudo aconteceu. Então, esse porquê é separado e com acento, por causa da vírgula, tá bom? Eu vim porque, mesmo que você não acredite, sinto saudades. Meu pai agora. Será que é o porquê separado e com acento? Vão pensando aí, gente. Eu vim porque, mesmo que você não acredite, sinto saudades. Vamos substituir essa expressão, esse porquê aí, por uma conjunção ou por uma locução conjuntiva. Eu vim, já que, né, sinto saudade, eu vim, mesmo que, já que, pois, olha, eu vim, pois, mesmo que você não acredite, sinto saudades. Eu vim porque, mesmo que você não acredite, sinto saudade. Então, esse porquê aí, ele está explicando, justificando. Olha só, a ideia, mesmo que você não acredite, sinto saudades, né? Então, justifica aí. É uma conjunção, né? Adverbial causal. Pois, mesmo que você não acredite, eu vim, né? Então, nós vamos utilizar esse porquê junto e sem acento, tá? Então, porquê junto e sem acento. Eu vim porque, mesmo que você não acredite, sinto saudade. Eu vim desde que você não acredite, eu vim. Então, cabe o desde que, é o porquê junto, sem acento, né? Eu vim, pois, mesmo que você não acredite, sinto saudade. Tá bom, gente? Então, nós podemos substituir por essas conjunções ou pelas locuções conjuntivas, né? Mesmo que, desde que. Eis a razão porque ele foi embora. Eis a razão porque ele foi embora. A razão já está aparecendo aqui, ó, né? Já está explícita aqui a palavra razão. Então, só pode ser qual porquê. Eis o motivo, né? Pelo qual ele foi embora. Eis as razões pelas quais ele foi embora. Então, eu tenho aqui o porquê. Vou ter de usar o porquê o quê? Separado e sem acento. Porque eu posso substituir pela expressão pela qual. Somente por causa da razão. Fosse motivo, eis o motivo porque ele foi embora. Eis o motivo pelo qual ele foi embora. Então, porquê separado e sem acento. Tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que quem realmente quer aprender, né, não vai questionar isso não. E o importante é que vocês aprendam, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.